Olha, hoje é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, anteriormente também chamado de Dia do Índio. O 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como o Chile e o México, reuniram-se em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Essa reunião tinha o propósito de discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização e da construção dos estados nacionais nas Américas. Eu vou conversar ao vivo agora com o filósofo e escritor Daniel Munduruku, Daniel Munduruku, que reside desde 1987 em Lorena, autor de mais de 70 livros premiados em diversos festivais, isso nacionais e internacionais, e pertencente ao povo indígena Munduruku. Participa também conosco dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira, de forma remota. Daniel, já queria lhe agradecer pela entrevista, bom dia. É um prazer enorme conversar contigo nessa hora da manhã, não apenas por esse extenso e bonito currículo que você tem aí, que com certeza é fruto de muita luta, muitas conquistas aí durante anos de vivência, mas também pela data em si de hoje, né, que a gente celebra hoje. Eu já queria logo lhe perguntar justamente sobre isso. Anteriormente a gente chamava essa data de o Dia do Índio, mas a gente sabe que é muito maior, né? Simboliza muito mais. Eu queria que você pudesse comentar para a gente um pouquinho sobre isso. O que simboliza essa mudança, né, de nome para o Dia dos Povos Indígenas? Bom dia, Daniel. Muito bom dia a todos que nos Daniel tá assistem. conseguindo, eu não tô conseguindo ouvir o Daniel, tá ok? Desculpa, Oi. Daniel, é só o retorno meu que não tá. Ah, Perfeito, Daniel, podemos continuar. legal a todos e todas que nos assistem, uma alegria estar participando desse programa. Hoje, dia 19 de abril, de fato, sempre foi considerado no Brasil assim, um dia bastante significativo, de um lado, por conta das escolas e por conta do tipo de pensamento que foi desenvolvido em torno dessa população, né, que erroneamente foi definida como índio, uma palavra genérica que não significa absolutamente nada para nós. Costumam dizer, né, que as pessoas dizem que eu sou um índio, eu afirmo para que não. Na verdade, essa palavra não diz quem eu sou, ela diz muito mais o que as pessoas acham que eu sou, exatamente porque assim foi colocada na nossa educação, na nossa formação desde sempre, de modo que o tratamento genérico, ele não é uma afirmação, né? A palavra índio não afirma nada, a palavra índio é uma negação, porque ela está muito ligada a imagens estereotipadas, né, que foram sendo reproduzidas na nossa sociedade e que acabaram, na verdade, afastando os povos indígenas do Brasil e, consequentemente, o Brasil também se afastou dessas populações indígenas. Nós estamos já há algum tempo, há muitos anos, lutando para que essa data seja ressignificada. Ao invés do Dia do Índio, ser considerado o Dia dos Povos Indígenas, né? Justamente porque povos indígenas têm um significado muito mais forte e trabalha de uma maneira muito mais clara com a nossa diversidade. Afinal de contas, o Brasil possui hoje 305 povos indígenas diferentes e são faladas 274 línguas. Portanto, a palavra índia ela reduz, ela cria uma redução que acaba distanciando os brasileiros nascidos indígenas e os brasileiros nascidos não indígenas. Isso é sempre um perigo, né, do ponto de vista do tratamento que se dá para um e para outro. Ô Daniel, até nessa questão tem um caso muito famoso, né, um vídeo muito famoso que sempre exemplifica muito bem isso, que é um vídeo da Xuxa durante uma apresentação em que ela está lá cantando a música do índio e tem algumas crianças indígenas ali olhando assim meio... o que essa mulher está fazendo ali? Tipo, isso é muito claro, né? Essa questão mesmo da educação, né? Você percebe que houve uma evolução, que ocorreu uma abertura de mente para poder entender essa complexidade, essa grandiosidade, né? Envolvendo as tribos indígenas, e como você mesmo comentou isso, de lá para cá, né? Lá da década de 90 para cá, teve essa evolução na educação brasileira? Olha, aconteceu sim.
A gente pode imaginar assim, que a culpa daquele vídeo da Xuxa não é a culpa dela. Né? Assim como não é a culpa da Rita Lee ter feito uma música muito preconceituosa no início dos anos 80. Era porque isso fazia parte do que nós aprendíamos. Então, de modo que essa ideia equivocada, ela foi estabelecida na nossa mente, na mente dos brasileiros, de modo que é muito difícil a gente se libertar dela. Né? Só uma educação que, de fato, procure trazer uma nova informação é que vai permitir que a gente se descole dessa palavra estereotipada, preconceituosa, e crie novas palavras, novas formas de chamar esses povos. Tem gente que normalmente diz, o politicamente correto, né? Não é uma questão de respeito ao outro. Né? Quando alguém diz assim que chamar alguém por indígena ao invés de índio é politicamente correto, normalmente essa pessoa está com preguiça de pensar. Né? E porque o pensamento ele gera na gente uma nova visão, uma nova consciência. Então não se trata de politicamente correto, se trata do correto, como as pessoas querem ser chamadas. Eu não quero ser chamado de índio, não é? Eu sou Munduruku, é da onde eu sou. Essa é a minha origem, esse é o meu pertencimento. Quero ser chamado dessa maneira. E as pessoas me chamando assim, elas também vão criar nelas mesmas uma atitude positiva. E aí a palavra indígena, ela é uma afirmação, ela não é uma negação. Né? É uma afirmação que a gente faz do pertencimento de um povo. Então tem mudado, a escola foi mudando ao longo do tempo, graças às aberturas todas que foram acontecendo dentro do nosso sistema democrático, e que as escolas passaram também a receber outras informações a respeito dessas populações. Né? A Lei 11.645, que é a lei que obriga a trabalhar a temática indígena no contexto de sala de aula, ela foi importante para a gente construir também esse tipo de tratamento, de cuidado com as nossas populações originárias. Muito bem. Deixa eu incluir, por favor, aqui o José Guilherme na conversa. Zé Gui, por favor. Olá, Daniel. Muito bem que a escola tenha aberto esse espaço para refletir de maneira diferente, né? Mas eu queria fazer uma abordagem de natureza mais política, né? Enquanto existem essas brechas, existe o presidente Bolsonaro, né? Que já chegou a lamentar que a cavalaria brasileira não tivesse extinto todos os índios, como fez a cavalaria nos Estados Unidos, né? Então, há um discurso oficial contra as populações indígenas, e não só o discurso, né? Quando faz a campanha pelo garimpo, ela está automaticamente do lado oposto ao das populações indígenas. Eu mesmo, vendo hoje algumas notícias aí, nessa data se comemora aí o Dia das Populações Indígenas, eu tenho visto aí uma matéria de garimpeiros ilegais recrutando os meninos Yanomamis com armas e cachaça, e isso realmente é uma tragédia. Eu queria que você colocasse a sua posição como pensador aí dessa questão sobre a política oficial desse governo. Então, José Guilherme, a gente tem presenciado um completo retrocesso desde a eleição desse cidadão. Aliás, um pouco antes já, com o ex-presidente Temer, já era esse retrocesso, já se iniciou esse retrocesso. E com esse cidadão no poder, você me desculpa, eu não falo o nome dele, porque eu não costumo chamar palavrão assim em público, mas esse sujeito, ele representa a escória da sociedade brasileira. E é um daqueles, aquele tipo de cidadão, e infelizmente é um cidadão
também, mas é o tipo de cidadão que foi educado com uma visão muito quadrada da realidade das nossas populações. Alguém que só sobrevive do serviço público já desde sempre, né, e que, de fato, desqualifica completamente toda os serviços prestados, né, pelos servidores, pelos funcionários públicos e tudo mais, e isso vale para todos aqueles que, para ele, também é uma parcela muito, muito significativa na sociedade, que são os povos indígenas, que são as pessoas negras da sociedade, que para ele representa absolutamente nada, porque ele defende justamente um pensamento muito retrógrado, muito antigo, e nada tem de conservador esse pensamento, né? Mais do que isso, ele é uma negação completa de qualquer inteligência possível. Então, eu diria assim, que o que nós estamos presenciando é exatamente o que ele é, não o que a sociedade brasileira é, né? A sociedade brasileira, ela tem sido vitimada ao longo desses últimos anos por um discurso que parece ser um discurso de bem, né? De pessoa de bem, e, na verdade, está sendo conduzida por um caminho leviano, que é um caminho da destruição das nossas culturas, não apenas da cultura indígena, mas da cultura brasileira como um todo, porque se ele fala mal e fala desse jeito dos povos indígenas, ele está falando, em última análise, de toda a cultura brasileira, porque a cultura brasileira está assentada nas tradições originárias do Brasil, seja indígenas, seja africanas, depois trazidas para cá. Portanto, quando ele ofende os povos indígenas, ele não ofende os povos indígenas. Quando ele destrói o nosso meio ambiente, ele não destrói o meio ambiente dos indígenas. Quando ele incentiva a invasão de território indígena, ele está incentivando a invasão do território dos brasileiros como um todo. Portanto, ele não está fazendo mal para os povos indígenas tão somente. Os indígenas têm sido, digamos, o alvo prioritário deles, desde sempre. Queria só lembrar que a primeira lei que ele criou, quando assumiu a presidência da República, foi a divisão da FUNAI, e distribuiu a FUNAI para da Goiabeira, do Milagre da Goiabeira, né? E ficou com o Ministério da Família, ou coisa parecida, e outra metade da FUNAI deu para a ministra da Agricultura. Vejam que imediatamente foi o primeiro ato dele, né, na presidência, foi fazer esse gesto. E daí para frente tem sido cada vez pior, né? Ele tem procurado mesmo fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Era não demarcar terra indígena, era perseguir liderança, era não proteger o meio ambiente, era abrir as terras indígenas para exploração mineral, era fazer grandes projetos na Amazônia, facilitando a vida dos seus patrocinadores. Enfim, isso tudo está acontecendo, portanto, não tem nada de bom para dizer desse moço. Ele é um completo um ser incompleto no sentido mais possível dessa palavra, né? É alguém que sequer eu gosto de falar o nome, justamente porque é como se estivesse falando de uma coisa muito ruim demais, que eu prefiro, como escritor que sou, né, como alguém que usa a palavra como instrumento, eu prefiro não dizer para não atrair coisa ruim sobre nós. Daniel, você traçou esse cenário da política oficial, né? Mas a gente sabe que como é que os povos indígenas se esforçam e estão se esforçando para manter a sua cultura, tradições, língua, a beleza de suas pinturas corporais, dos seus objetos. Como é que é possível enfrentar essa máquina governamental que abre a todas as fronteiras?
Ó, Zé Guilherme, uma das características da cultura é essa dinamicidade, né? A cultura é dinâmica, a cultura ela não está presa em nenhum padrão de tempo, assim. A cultura não é do passado. Eu costumo lembrar para as pessoas que nós não somos seres do passado. Também nós não somos seres do futuro, nós somos seres do presente. E para que isso aconteça, para que a gente mantenha a nossa cultura relativamente viva, né? É claro que quando uma cultura se encontra com a outra, ela ganha e perde o tempo inteiro, né? Ela ganha e perde. É claro que as populações indígenas têm perdido muito mais, mas, de qualquer forma, existe sim uma adaptação necessária para que a nossa cultura ela se atualize e ela consiga viver nesse cenário que nós estamos, do presente, né? Inclusive dominando os instrumentos, a tecnologia que vão nascendo e vamos transformando essa tecnologia em nosso favor. Então, como é que nós estamos fazendo isso? Hoje em dia, muitos povos do Xingu, por exemplo, que têm lindos artesanatos, né, ou linda cultura material, que era feito antigamente com restos de animais, né, com penas, ou com couro, ou com osso e tudo mais, hoje em dia é proibido, não pode fazer mais isso. Então, o que esses povos têm feito? Né? Além de estarem criando seus próprios animais para esse uso, eles estão utilizando outros materiais da cidade. Antigamente, esse colar que eu estou aqui hoje, que é feito de tucum, que é semente, que é possível fazer, porque é semente mas eles faziam com casca, cascas de caracol, né, que hoje é impossível fazer, né? Não é mais permitido. Então, o que eles reinventaram da sua cultura? Eles perceberam que esses tubos de PVC, eles têm coisas muito parecidas, muito próximas. Então, eles começaram a utilizar o PVC, né, para fazer os seus colares. Porque o mais importante do que, nesse caso, não tão mais importante, mas o mais interessante é de que o colar feito daquela maneira, ele tem o mesmo símbolo, o mesmo significado na hora do uso ritual, na hora do uso cotidiano deles. A mesma coisa se fala dos cocares, por exemplo, né, que eram até então feitos com penas de arara, gavião e etc. Hoje em dia eles fazem, inclusive, com canudos de refrigerante. Né? Eles conseguem fazer de tal maneira que tem o seu símbolo importante e tal, e que respeita as leis que estão vigentes, para mostrar, inclusive, que nós indígenas não estamos lutando contra as leis, não estamos lutando contra a sociedade brasileira. Né? Nós, ao contrário, estamos nos adaptando sempre que possível para manter a nossa cultura, porque o que vale da nossa cultura é exatamente as nossas condições, as condições materiais para sobreviver. Nós precisamos de terra para sobreviver, nós precisamos de ter espaço para poder caçar, pescar, ter os nossos as condições mínimas de sobrevivência. Quando a gente enfrenta um Estado brasileiro, um governo brasileiro, não Estado, mas o governo brasileiro como esse, que é um governo da negação, né, e da destruição completa, a gente, é claro, tem uma reação um pouco mais forte, né, através dos nossos movimentos, através dos nossos protestos, para garantir a sobrevivência mínima, porque os nossos rios estão sendo poluídos por mercúrio. Você falava dos Yanomami aqui, mas Yanomami sofre muito com o garimpo ilegal lá, mas o povo Munduruku hoje está sofrendo muito com o envenenamento dos rios através do mercúrio. Né? O uso do mercúrio para purificar o ouro vai para os rios, os peixes se alimentam das plantas desse rio, consomem mercúrio, as pessoas comem o peixe. Então é uma cadeia. Né? As pessoas acham que é simplesmente tirar o ouro e beleza pura. Eu queria, inclusive, alertar nossos amigos que o consumo de ouro, né, que todo mundo faz como um metal precioso e tudo mais, isso também tem que criar nossa consciência, né, de onde é que está vindo esse ouro que a gente está usando. Né? Ele é legal, ele é ilegal, ele é certificado, ele não é, né? Porque a gente usando, ficando a nossa beleza sendo preservada, digamos assim, né?
ao uso de ouro, de pedras preciosas e tudo mais, às vezes a gente não sabe a origem desses lugares e como eles estão sendo utilizados, inclusive, como eles estão sendo extraídos. E mais tarde, quer queiramos ou não, Zé, isso vai chegar até nós. A poluição da água do rio Tapajós, lá no Pará, vai chegar até nós aqui no estado de São Paulo, vai chegar até o sul do Brasil, porque a natureza é um corpo só, não é? E o que acontece lá na ponta, uma hora vai acontecer para nós aqui também. E a questão das línguas, né? Como é que é o esforço aí de educação em relação às línguas de cada um desses povos? Então, a questão da língua é muito séria também, porque, mais uma vez, né, infelizmente, o governo que nós temos é o governo que não quer lutar pelo nosso país, né, pela riqueza imaterial que a gente tem. A língua é riqueza imaterial, né? E a defesa dela, a proteção dessas línguas, depende muito das políticas públicas que o governo desenvolve. Nesse caso, dos últimos 5 anos, eu diria, não tivemos nenhuma política pública respeitando a diversidade linguística brasileira. Ao contrário, né, há 2 anos atrás, houve o Ano Internacional das Línguas Indígenas e o nosso governo aqui, ou o nosso desgoverno, não disse uma única palavra a respeito disso. Como a gente sabe, não diz nada sobre quando falece um artista, né, quando falece alguém que é significativo para o nosso país, nenhuma palavra, silenciamento total. Isso demonstra exatamente como uma pessoa assim está desqualificada para governar o nosso país. Então, as línguas, nós estamos fazendo o esforço, que é nosso, porque eu digo sempre, Zé, que os indígenas fazem muito esforço para entender o Brasil faz pouco esforço para entender os povos indígenas. E para proteger, então, muito menos. E cabe praticamente aos nossos próprios esforços e, muitas vezes, as instituições, as universidades que nos ajudam nesse trabalho, a proteção das nossas línguas, a manutenção das nossas línguas. Hoje nós temos ainda 274 línguas faladas no Brasil, além do português, né? No entanto, nós estamos cada vez mais perdendo essas línguas, porque não existem políticas de manutenção delas, né? de preservação, de conservação, de reprodução dessas línguas. Então, o nosso Estado brasileiro, infelizmente, aí é uma questão de Estado, não é questão de governo, e isso não é culpa apenas desse, mas já vem numa onda de desvalorização das línguas indígenas já há muito tempo, mas vale a pena, né, dizer que os povos indígenas têm feito um esforço tremendo para fazer cumprir a lei brasileira que diz que a educação indígena ela é uma educação diferenciada. Portanto, deve-se ensinar primeiro a língua materna e depois ensinar-se o português, né, para que as crianças também conheçam, claro, o país em que vivem. Mas isso tem sido um esforço muito mais assim das prefeituras, muitas vezes, e, sobretudo, das escolas indígenas em contexto de aldeia. Obrigado, eu vou passar para o Rodrigo. Obrigado, Zé Gui. Só queria complementar aqui que existem várias produções, né, filmes, documentários, os próprios livros, né, do Daniel que exploram essa riqueza. Eu acho que o conhecimento liberta, é importante a gente entender isso, né? Conhecimento sempre liberta a nossa cabeça, mas tem que, já que os Yanomamis foram citados, tem um documentário do cineasta Luiz Bolognese, que aliás é contemporâneo, né, do José Guilherme Ferreira lá na USP, chamado A Última Floresta, que é um documentário premiado que traz o xamã Davi Copenaua, né, que é outro líder também, uma outra liderança aí indígena, atuante, militante aí com relação à defesa dos povos indígenas. Apenas essa dica de documentário também para assistir, porque está mais acessível, né, um documentário que está na Netflix. Então, assim, é conhecimento, né, Daniel? É uma questão da gente ter conhecimento, da gente buscar conhecimento, da gente estar baseado naquilo que são os fatos, né? Em se distanciar de boatos, de questões
de baboseiras que são faladas por um ou por outro, mas focar nos fatos, no conhecimento e na importância de nós valorizarmos os povos originários do país, né? A importância de mantermos a tradição desses povos e de cada vez mais respeitarmos e valorizarmos os povos originários. É isso, Rodrigo. Eu diria assim que não se perde nada ao entrar em contato com as sociedades indígenas. Pelo contrário, só se ganha, né? Os povos indígenas têm um cabedal de conhecimento e de sabedorias que o Brasil precisa ter acesso, né? A literatura que nós fazemos, ela tem tido esse objetivo de apresentar à sociedade brasileira um olhar real sobre os nossos povos, mas também apresentar aquilo que nos mantém indígenas. E normalmente as pessoas dizem, porque eu vivo em contexto de cidade, eu vivo aqui na cidade de Lorena, né, no Vale do Paraíba, já há muitos anos, e algumas vezes eu escuto as pessoas dizendo: ah, então Daniel não é mais índio de verdade, né, porque já escreveu livros, porque foi para a universidade. Isso, repito, normalmente sai da boca de pessoas que não têm informação, né, que não se preparam para perceber que o mundo está em completamente mudança, em transformação o tempo todo. Isso não é de hoje, né? E que nós, indígenas, somos contemporâneos de todos. Portanto, ir para a universidade, escrever livro, fazer filmes, né, fazer música e etc., isso faz parte do que nós somos enquanto cidadãos, enquanto contemporâneos de todo mundo. E o conhecimento está aí. O conhecimento ele está presente. As pessoas têm que ter um pouquinho de boa vontade apenas de não se alienarem nas notícias que recebem pelo WhatsApp, por exemplo, né, mas irem às fontes e irem buscar, irem fazer leituras, pegarem os livros. Você falou do Schopenhauer, que tem um livro lindíssimo que chama A Queda do Céu, né, um livro maravilhoso que todo mundo precisa ter contato, as obras de um Ailton Krenak, um grande pensador brasileiro, né, as obras de Márcia Cambeba, ou de Aurita Tabajara, uma cordelista do Nordeste que faz um trabalho bonito de trazer, né, para o Brasil as suas origens e trazer os seus saberes, os seus conhecimentos. E eu citei alguns desses, mas existem outros tantos autores indígenas, tantos artistas indígenas que precisam ainda ser conhecidos por todos os brasileiros, porque muitos deles já são conhecidos fora do Brasil, né? Já existe uma visibilidade muito maior fora do Brasil. Então, fica aqui o meu apelo nesse dia 19 de abril para todos os amigos e amigas que nos assistem: conheçam nossos povos, porque é a única maneira de a gente sair da nossa ignorância. E ignorância aqui não no sentido de violência, mas no sentido do não saber, né? Nós precisamos correr atrás do conhecimento, receber essa luz, né, que é o conhecimento, para a gente se tornar, quem sabe, humanos melhores e brasileiros melhores. É isso, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós conversamos aqui com o filósofo e escritor Daniel Munduruku, que gentilmente nos cedeu essa entrevista. Daniel, ótima semana para ti, que a gente possa cada vez mais valorizar e respeitar os povos originários desse país. Obrigado e boa semana, Daniel. Obrigado.